Por Cima da Zebra está de volta e hoje temos o prazer de receber para uma entrevista o professor Marcelo Milani, que trabalhou no editorial do Seninha, lá no início, lá em 1994, além de outros trabalhos com quadrinhos. Vai contar para a gente como transformou esse amor pela velocidade, pelo automobilismo, nas histórias para as crianças. E também a sua passagem pelos estúdios Disney, pelo Maurício de Souza. Então, Jacaré, dá as boas-vindas ao professor. Ô, professor, boa noite. Privilégio aí estar com o senhor, estar junto com o senhor hoje aí. Espero que a gente aproveite aí a sua estadia hoje aqui no nosso bate-papo. E muito obrigado, primeiramente, aí, de o senhor ter fazendo essa participação com a gente hoje, tá bom? Obrigado pelo convite, pessoal. Bom, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, depende do horário que o pessoal vai assistir o nosso podcast, né? É um prazer estar de volta com o Lincoln, com o Jacaré, o Ávalos, nosso grande amigo aí, nosso parceiro da F7, e o professor Marcelo. Muito obrigado aí pela disponibilidade, seu tempo, seu empenho aí em participar com a gente e contar um pouquinho da sua história, que eu acho que todo mundo vai gostar, porque afinal de contas é o Seninha, e o Seninha traz lembranças muito carinhosas aí pra gente, né? Não, e existem quadrinhos também, tem tudo a ver com a nossa infância, né? A gente que é um pouco mais velho aí, é uma coisa assim muito espetacular conversar com alguém que trabalhou com isso, né? É muito, muito legal, né? E aí, professor, o que você tem para falar aí para a gente começar? Como é que foi o seu início de carreira? É, o senhor lá, o senhor tinha 15 anos de idade lá, o senhor começou como roteirista, como é que foi isso? Foi muito curioso porque, assim, eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. E num determinado momento da minha vida, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar minha mãe. E eu não sabia fazer muitas coisas. Essa era a grande verdade. Eu só sabia escrever e desenhar. Na verdade, eu sempre desenhei muito bem. E aí, num determinado momento, eu fui atrás de procurar um emprego nessa área. Anos 90 era muito difícil, as coisas eram muito restritas, né? Geralmente, quem tinha 15 anos, assim, ia trabalhar de office boy. Vocês devem lembrar bem, ou ia trabalhar, conseguir um estágio num banco para ficar carregando correspondência interna. Era muito mais difícil, né? Eu vi um anúncio no jornal de um pessoal que estava procurando roteirista para um personagem chamado Pequeno Ninja. Eles ficavam num estúdio que era na esquina da Avenida Ipiranga ao São João. Eu falei, eu vou dar uma olhada. Anos 90, era aquela época em que os ninjas estavam em ascensão, tinha filme de ninja para tudo quanto era lado, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, tinha, né, aqueles filmes todos, né? E eram filmes que eu gostava de assistir com meu pai. Então eu falei, bem, esse universo acho que eu conheço, dá para pensar alguma coisa. Bati lá na porta, eu tinha 16 anos, 15 anos, conversei era o Tony e o Vanderlei, eram os donos dos estúdios, eram pessoas bem simples, né? O estúdio ficava num prédio muito controverso ali, que era onde ficava o ginásio Roldan. Então era assim, o último lugar onde você deveria mandar um garoto de 15 anos. Então fui lá, bati na porta. No andar tinha um ginásio Roldan, que era um ginásio onde vendia todo tipo de anabolizante, coisa que você imagina. Tinha um sex shop nos andares. E tinha uma empresa chamada... Agora entendi, Milani, por que você é tão forte, viu? Pois tão é, forte, cara, né? agora daí, né, cara? Ô, professor, só para corrigir uma coisa, isso foi em 1987, o senhor tinha 15 anos, né? Eu perdi meu pai em 86. Em 87, 88 foi quando aconteceu isso. Aí tinha isso aí tinha essa empresa que fabricava material de artes marciais. Então eles faziam tonfa, chaco, estrela, essas coisas. E aí, trabalhando conversando com o pessoal desse estúdio, comecei a escrever para eles. Num determinado momento, eles me indicaram o Vanderlei tinha um amigo que tinha uma editora na Rua do Horto, chamava Gilberto Firmino, e eram os anos dourados ali dos quadrinhos nacionais. Então a gente tinha aquela revista Chiclete com Banana, Circo Editorial, Geraldão, esses caras começaram a surgir muito nessa época, né? A Circo era a editora dessa turma, o Gilberto tinha uma editora chamada Vidente,
ele me convidou no primeiro momento para escrever crônicas, aí eu passei a escrever algumas crônicas para ele, mas ele também tinha uma revista de simpatia. Isso eu não sei se eu já cheguei a comentar com o William, mas ele tinha uma revista que era sobre Ainda não, espero que nem comente. Então, cara, e essa é uma história muito maluca, porque o que acontece, cara? Nessa revista de simpatia, ele vendia muita revista. Então, o que era? Chamava Simpatias para Tudo. Supostamente era escrito por uma cigana, que não existia. Na verdade, pessoas que inventavam as coisas que ela fazia, né? Eu comecei a Milani, dá para escrever- você agendar um horário amanhã para você? Meia mão, né? Eu acho que eu sei quem é essa cigana, mas tudo bem, vamos deixar para frente. Mas, rapaz, aí escrevíamos sobre a cigana, né? A gente ficava inventando simpatia, né? E era naquela época as pessoas se comunicavam muito por carta e a gente ficava meio que apostando, falava, vou inventar uma simpatia que acha essa ninguém vai fazer. E assim, chegavam centenas de cartas e muitas das pessoas falando que fizeram aquilo e que havia dado certo. E é óbvio, cara. Puta. O cara vendia 100 mil revistas por semana. Ele vendia 100 mil revistas por semana. Caramba. O Gilberto. Cara, se estatisticamente algumas pessoas fizessem, ia dar muito certo, né? Alguém ia fazer e ia dar certo, né? Aí, num determinado momento, ele falou: olha, eu tô com uma revista aqui também que é de quadrinho mais estilo. Quadrinho de autor, né? Que era muito comum na época. A gente tinha aqueles quadrinhos que eles eram produzidos por autores muito específicos. E aí ele pediu para eu escrever, criar uma série para ele. Criei uma série chamada Hades, que ele rebatizou de Planeta Maldito, que era uma história que se passava na Terra no ano 3000 e não sei quanto. A Terra tinha passado por uma guerra nuclear, tudo. E era um cenário pós-apocalíptico. A Terra se transformava num planeta prisão e os habitantes viviam num anel em volta da Terra. E a Terra virava um planeta prisão. Nessa época eu escrevi os roteiros. Meus roteiros foram desenhados por um peruano chamado José Málaga. O Málaga tinha sido desenhista do Conan. Então, Putz, que legal. Famosíssimos quadrinhos do Conan, né? o Málaga é um excelente roteiro, um excelente desenhista. Uhum. E escrevi essa série de quadrinhos para ele. E assim eu comecei essa minha carreira trabalhando, escrevendo pro Pequeno Ninja, que era um personagem mais inexpressivo para a época, mas que vendeu muito, porque ele surfou nessa onda dos ninjas, que era que estava muito forte final dos anos 80, começo dos anos 90. Passei para essa fase aí de escrever quadrinho de ficção científica para adulto e tal, né? E passei por esse episódio também aí da cigana, que foi uma parte muito curiosa, muito engraçada. E num determinado momento da minha vida, eu tinha 17 anos, eu falei, por que não escrever pra Disney, né? Eu peguei, telefonei pro estúdio da Disney na época, telefonei lá, falei, quem que é a redatora-chefe? Eu tinha 17 anos. Ela falou, olha, a Flávia Muniz. Eu falei, tá, obrigado, desliguei. No dia seguinte, telefonei de novo, falei, gostaria de falar com a Flávia Muniz? Eu falei, quem é? Eu falei, olha, é particular, ela não me conhece, mas disse que é particular, eu preciso conversar com ela. Aí ela me atendeu, eu falei pra ela, olha, você não tem nenhuma razão pra continuar falando comigo, falei pra ela, telefonei de um orelhão ainda na época. Falei pra ela, mas eu escrevo história em quadrinhos, eu tenho 17 anos, é isso, eu queria saber se você pode me dar uma oportunidade de escrever alguma coisa. Acho que ela achou que ela achou que eu fui muito ousado na época. Ela falou, dá um pulo aqui pra conversar comigo. Aí eu fui lá, ela me colocou para conversar com o Claudinei, que era o redator-chefe responsável o editor responsável pelo Zé Carioca. Nessa época eu descobri que só o Brasil escrevia o Zé Carioca. Nenhum outro estúdio no mundo escrevia o Zé Carioca. E nessa mesma época... Sério, Zé Carioca e o Biquinho, que é o sobrinho do Peninha, são dois personagens que só são escritos no Brasil. E o Urtigão também. Também só era escrito no Brasil. Eu não sabia disso. O Mickey era muito produzido pela Itália. E a França tinha um personagem que ele era um corvo, que eu não lembro o nome dele, mas a gente não conhecia muito bem esse personagem. E os Estados Unidos não eram um grande produtor de quadrinhos da Disney. Nessa época eu descobri que os 3 estúdios que mantinham todo o padrão de qualidade de quadrinhos da Disney no planeta eram Brasil, Itália e França. Os Estados Unidos ficavam muito com super-heróis, é isso? Marvel e DC? Na época, os Estados Unidos, quando a gente falava de Disney, a Marvel não pertencia a eles nessa época, né? Sim. Eles eram muito fortes na área de quadrinhos, né? Marvel, DC, óbvio, de quadrinho de super-herói.
Uhum. Mas a era de ouro do quadrinho da Disney nos Estados Unidos, ela ficou na época do Karl Barks e do Don Rosa, que foram os roteiristas que melhor exploraram o universo da Disney com o Pato Donald, com o Tio Patinhas. O Karl Barks ficou muito famoso por escrever Tio Patinhas, né? Ô, professor, mas o senhor escreveu aqui vários roteiros aqui para os personagens, o Pato Donald, o Tio Patinhas também, não escreveu? Isso, escrevi vários. Tá. Era uma adaptação pro Brasil, que daí era isso que era feito? Como que Como funcionava é que eu vou isso? te explicar? Funcionava assim, não era exatamente uma adaptação. Mas o que acontece? A gente tinha esses 3 estúdios que controlavam todo esse padrão de qualidade da Disney no mundo, que era Brasil, Itália e Uhum. França. E a gente tinha Dinamarca, Suécia, Noruega, que produziam histórias que eles a gente chamava de história de miolo, que é aquela história. O Brasil, Itália, a França produziam as histórias que abriam a revista e que fechavam a revista. Mas só que entre abrir a revista e fechar a revista, tem um monte de historinha que tem que entrar no meio. Quem produzia esses materiais eram Dinamarca, Noruega, eram países nórdicos, eles tinham uma produção muito forte disso. Mas eles não tinham a qualidade do quadrinho, artística, dos quadrinhos produzidos no Brasil. E nessa mesma época, a gente produziu uma série de coisas, né? A Itália tinha uma revista chamada Topolino, que é o Mickey, na Itália, ele era muito forte. Uhum. E a França tinha uma revista chamada Picsou, que ela era uma espécie de revista mais ousada, mais... Ela tinha uma linguagem, uma estética menos engessada do que aquilo que era produzido nos países nórdicos, por exemplo. E o Brasil não tinha uma revista. Entendi. E a gente teve a ideia de produzir uma revista chamada Quack. Quack porque era Um pato? o pato fazendo quack, né? E ela tinha Uhum. o objetivo ser o equivalente à Topolino italiana e à Picsou francesa. Só que ela foi uma jogada muito ousada, porque a gente também estava trabalhando com uma estética e com uma narrativa que ela não era comum nos quadrinhos. Ela era mais escrachada, ela era mais ousada, ela era menos formal. Tanto que os quadrinhos Entendi. eram mais informais também, né? E a gente criou uma série de roteiros. Um deles era, que foi um dos principais, era o Professor Pateta, que era muito conhecido, que era quando ele escrevia. Inclusive, uma das histórias que eu escrevi foi a história do automobilismo, né? Então, se procurar ali, tem a história do automobilismo contada pelo Professor Pateta, que ele conta lá atrás como começava na pré-história. Professor, Oi. uma outra coisa. O senhor recebeu um prêmio de Abril de Jornalismo, é isso? Isso, então, e o prêmio foi... E o que O Pato Flautista? Hã? O Pato Flautista O de Pato Hamelin. Porque Pato Flautista. É. uma das outras histórias que a gente tinha em comum para fazer Aham. era o que a gente chamava de contos incontáveis. Então, eram releituras de contos de fada adaptados para essa realidade. Nesse ano, os estúdios da Disney estavam há anos sem ganhar nenhum prêmio Abril de jornalismo. E na época, o prêmio Abril de jornalismo era o prêmio mais... Ele era o troféu imprensa da imprensa escrita, né? E na categoria quadrinhos, esse ano, foi em 1993, a gente ganhou 2 prêmios. Isso. Um com o melhor roteiro, que foi com o Pato Flautista de Hamelin, e o outro de melhor desenho, que foram o Lobo Mau e os 3 Patinhos. Que também era um roteiro meu, mas o desenho foi do Edgar Herrero, se não me engano. Um outro desenhista fantástico que tinha ali. Então, eram histórias que recontavam a lógica do flautista, dos contos de fada, mas dentro de uma perspectiva diferente. Então, por exemplo, a história do Pato Flautista, ela terminava, o flautista de fato roubava todas as crianças, como na história original, só que no final, o que acontecia? Em vez de todo mundo ficar triste, todo mundo ficava feliz, porque ele levou todas as crianças embora, as mães tinham tempo para fazer o que elas queriam, e ninguém queria a criança de volta. E ele terminava com ele selecionando para a aldeia, pedindo pelo amor de Deus para pegar as crianças de volta, e ninguém queria as crianças de volta. Então esse era o castigo dele por ter roubado as crianças, né? Para o professor falar um pouco agora de como trabalhou no estúdios Maurício de Souza. Maurício de Souza, cara, eu trabalhei com eles por cerca de 1 ano, tá? E porque, assim, na verdade, a maior demanda de quadrinho que eu tinha na época foi, de fato, com a Disney. Então, era muito difícil meio que de conseguir
juntar dois estúdios, na verdade, né? Trabalhar com dois estúdios, porque são leituras muito diferentes. Por exemplo, o Maurício de Souza, na época, ele trabalhava com uma forma de quadrinhos bem específica. Então, as histórias do Maurício de Souza, ela tem uma forma de ser contada. Então, por exemplo, ela já parte com a resolução do problema. Ela já tem um problema apresentado. Cebolinha apanhou da Mônica. Não mostra por que ele apanhou, mas já começa com ele tendo lá apanhado da Mônica. Aí ele tá lá todo entorto no chão, vem um, tenta consertar ele, não dá certo, vem outro, tenta consertar, dá certo, não dá certo. Então todo o quadrinho é os amigos dele tentando botar ele de volta no lugar porque ele apanhou dela e ficou todo torto. No último, quando ele consegue ficar livre, ele vai lá e fala, pô, agora finalmente aquela gordinha, baixinha, dentuça, consegui voltar ao normal. Aí ela escuta, dá outra surra nele e termina como ele começou. Então, tinha umas formas de escrever histórias que eram como se fossem fórmulas que garantiam que os roteiros parecessem ser escritos não pela mesma pessoa, mas que havia uma lógica na construção. Com a Disney, já era mais livre fazer a produção. Quando eu escrevi para a TV Colosso, por exemplo, já era um pouco diferente também. A gente podia seguir essa lógica, mas a gente tinha também alguns engessamentos que estavam mais próximos daquilo que se fazia na televisão, né? Então a gente não podia diferenciar muito do que passava na televisão, mas também tinha uma liberdade maior para produzir. O senhor trabalhou também com a família Dinossauro na revista, né? A família Dinossauros, ela já era da Disney, na verdade, né? Uhum. E quem avaliava, na verdade, a família Dinossauros foi o seguinte: a gente precisava, a Disney queria começar a produzir a versão em quadrinhos. Como o Brasil era um dos estúdios que detinha essa qualidade, esse padrão de qualidade, na época o pessoal me chamou e falou: será que você consegue fazer a primeira adaptação do material? Então eu peguei lá um episódio, que eu não lembro agora qual foi exatamente, da televisão, e adaptei ele para quadrinhos. Eles falaram, só que quem vai avaliar isso é o Jim Henson. O Jim Henson é o cara que é o filho do criador dos Muppets. Então esse material foi enviado para os Estados Unidos, e aí fiquei apreensivo. Falei, agora lascou, né, mano? É o cara que vai avaliar lá, não é brasileiro, é uma outra lógica. O cara voltou e falou, cara, adorei, pode continuar. Manda pau. Aí eu comecei a produzir material nacional aqui, e outros amigos nossos da equipe da Disney começaram a produzir também, né? Mas também preso dentro disso. A Disney tinha um problema, entre aspas, não era um problema, mas tinha um limitador, que eram os códigos de ética. Então a gente tinha que seguir, por exemplo, você não podia usar arma. O Urtigão, o Tio Patinhas não podia mais usar um trabuco. O Urtigão não podia mais usar uma espingarda, que era a marca registrada dele nos anos 80, anos 70, né? Aí a gente começava a escrachar e apelar. Por exemplo, numa das histórias, que era do Lobo Mau e dos Três Patinhos, no final, aliás, na do... Era a Cinderela... Não, como é que era? Era a do... do Lobo Mau, que a avó engolia, da Chapeuzinho Vermelho, que chamava Vermelho, que era o sobrinho do Peninha. E no final, quem salva é um caçador. Só que ele não podia chegar com um escopeta, então ele chegava com um chinelo para bater no lobo. Então, e essa é uma coisa curiosa, né? Porque se você pegar a linha de Disney, de Tio Patinhas, de Mickey e tal, é uma coisa mais voltada para um público mais infantil, né? Você pega a família Dinossauro, eu lembro dos episódios vistos na televisão e tal, tem um humor um pouquinho mais adulto, né? Então tem a história de jogar a sogra no fosso, né? Não é uma lá que tinha os braços curtos, né? Não é feito para criança, né? Era um outro Do chefe lá, né? O chefe que era ranzinza, que pegava. Chefe ranzinza, exatamente. Que ele tinha o estresse do trabalho, aquela coisa toda. Na verdade, as histórias eram criadas para que crianças pudessem assistir, porém não entendessem todas as referências tal qual um adulto entenderia. Tá. Então, assim, jogar a sogra do precipício, as crianças não pegavam isso com tanta frequência, né? Mas a partir do momento que você produzia quadrinhos para as crianças, sim. Mas aí tem uma coisa curiosa. Na Europa, o quadrinho, ele tem... O Brasil, ele tem um movimento com quadrinhos um pouco diferente. Por exemplo, a gente tem quadrinho para criança, ou pelo menos tinha. E tinha quadrinho para adolescente, mas não tinha quadrinho para adulto.
A Itália, por exemplo, ou alguns dos grandes artistas, o Milo Manara, Paulo Serpieri, a França tinha o Moebius, dá para ficar dias falando de roteiristas que escreviam especificamente para adultos. Então, quando você pegava, por exemplo, o Mickey na Itália, ele é muito focado em história policial. E também é muito difícil contar uma história policial quando você não pode usar um revólver. Então muda a forma como você escreve. Então aquela raiz dele que estava lá na criação, que ele tinha aquela visão de combater o crime, de ir atrás de João Bafo de Onça, do Mancha Negra, dos Metralhas, porque ele meio que era o detetive que estava atrás disso, né? Então, e o Pato Donald, por exemplo, ele tinha aquelas aventuras escritas pelo Karl Barks, que eles iam sei lá, pro Himalaia, vinha para América do Sul. Ele tinha esse espírito aventureiro que começava a ser desconstruído porque a gente precisava entrar numa narrativa de histórias mais curtas e de um público mais infantil, para os quais eles originalmente não tinham sido exatamente pensados, pelo menos não da forma como passou a ser produzido dos anos 80 em diante, né? Então o Brasil sempre Entendi. Professor, trabalhou com essa estética aí, né? Essa mudança. professor, e como que o senhor entrou na história do Seninha? Como o senhor foi parar lá? Porque ela da revista Abril, né? Exatamente. Até eu vou pegar professor, se me permite, que a história porque o automobilismo, vamos falar anos 80, 70, 80 e 90, no Brasil era espetacular. A gente cresceu vendo os brasileiros vencendo, né? Pois é, e assim, por exemplo, eu lembro que quando meu pai era vivo, uma coisa que ele gostava muito era a Fórmula 1. Meu pai gostava muito de corrida. E a gente é do Rio Grande do Sul, eu até comentei com o Ávalos outro dia, né? Tinha aquela carreteira que era feito lá, e eu lembro do meu pai comentando sobre isso. Tinha até uma das corridas que foi patrocinada por uma vinícola que estava vinculada à minha família na época. E eu lembro de ter visto um documentário do Tomasini, que era um produtor muito ousado também para a época, porque ele produzia em 1940 com tomada aérea, assim, você via a sombra do aviãozinho, não sei como é que ele decolava com o avião. E eu lembro de uma corrida que tinha um alemão que corria com outro cara, eu não lembro os nomes de todo mundo, mas E era de uma cidade a outra, né, Milani? Oi? E era de uma cidade a outra lá, né? Era de uma cidade para outra cidade, percursos de terra, e era um negócio meio louco, porque assim, E assim, tudo tá errado. e assim, pelo que eu vi lá no vídeo, se você Segurança de passou, hoje, né? e pelo vídeo que você passou, eram carros que não tinham segurança nenhuma, não tinha possibilidade nenhuma e andavam a 180 por hora, não é E isso? que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado. Os caras Na Europa era assim também nessa época, né? Final dos anos Estrada de 60, terra. 70 também era. uma E coisa então, um pouco louca. a origem dos circuitos de rua, né? Tem um pouco a ver com isso, né? E aí eu cresci escutando muito meu pai falar sobre essas coisas, ele gostava muito disso, ia para o sul, falava dessas histórias. Tanto que quando meu pai veio para São Paulo, que ele escapou de casa, entre aspas, porque ele veio atrás da minha mãe em São Paulo, ele comentou para minha avó, falou: mãe, eu vou assistir uma corrida. Só que minha avó não sabia que ele estava vindo para São Paulo procurar minha mãe, né, cara? E bateu na porta da minha mãe aqui, tipo, entrão, chegou sem avisar, né, cara? Enfim, a minha avó... Inventa uma corrida. E minha avó achando que ele tinha ido ver uma corrida, né? Então, assim, isso era muito marcado. E nos anos 80, a gente passou por aquela fase da BMX. Lembra da coisa da BMX? Eu corria muito de bicicleta. Eu corri muito, praticava muito BMX ali naquela pista que hoje ficava na Marginal Pinheiros. É o Sambódromo hoje. É onde é o Sambódromo. O Sambódromo tá na Marginal Tietê. Não, Tietê. Marginal Tietê, Eu acho que ela tá na região onde depois foi a Daslu. Se eu não me engano, é perto de onde hoje está o Shopping JK. Posso estar errado. Mas Porque eu andei de BMX, onde é o Sambódromo hoje. Tinha uma pista gigantesca, com arquibancadas e tal. Eu andei lá. Porque, depois teve uma pista ali perto do Ibirapuera, num parque. Teve uma na Vereador. Lá na Vereador Isso, teve uma. na Vereador Vedinha. Cheguei a andar lá uma vez. Essa Era bem pista legal. Era da Calói. Ela era da Calói. Só que a da Monark, da BMX, ela ficava na Marginal Sim. Pinheiros. Eu lembro que Ô, meu pai Milani, pegava aí eu- meus amigos pra levar Se não trabalho. me engano,
Se não me engano, essa da Monark ficava onde foi a fábrica da Monark muitos anos, um pouquinho antes do Shopping Morumbi, sentido bairro Centro. Ali tinha a fábrica da Monark, se não me engano, era ali. Ali é a Marginal É Pinheiros. possível, porque era na Marginal Pinheiros. Eu não vou me lembrar agora, porque, assim, o que que eu me lembro? Eu me lembro que tinha pista e, de repente, a gente mudou pro interior, meu pai faleceu, quando eu voltei, tipo, a pista não existia mais. Então, quando você é criança, adolescente, você não tem tantas referências. Mas eu lembro que meu pai buscava eu, o Anderson, um amigo meu, o Bolão, o Cláudio, um amigo meu, o pai dele era vereador em São Paulo. Inclusive, eu sofri um acidente de bicicleta quando eu estava na casa desse meu amigo e foi saltando uma rampa de exibição de skate. Foi com o meu primeiro acidente com velocidade, foi com isso. E realmente, passei a noite em observação no hospital, tudo, mas assim, a gente tinha eu tinha essa questão, e quando veio a história do Seninha, foi muito legal para mim, porque a gente tinha aquela ideia de que o Senna era um ídolo, e ele era o mais próximo de alguém que todo mundo queria ser. Porque, meu, ele era um cara que tinha dado certo, e ele fazia uma coisa que todo mundo queria fazer, que era entrar no carro de Fórmula 1 Ganhar tudo. e ganhar tudo que era possível ganhar, entendeu, cara? Nas situações que eram mais complicadas possíveis. E o Seninha teve uma coisa muito curiosa. Porque quando ele foi criado ali atrás, teve uma situação interessante. Algumas eu só fiquei sabendo muito tempo depois. Originalmente, até onde eu soube depois, foram feitas duas propostas para sair o Seninha. Uma que era o Seninha jovem, adolescente, que foi o artista que havia criado era o Marinho. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas o Marinho era um excelente artista que depois ele passou a ilustrar algumas histórias minhas do Pequeno Ninja. E eu descobri porque conversei com ele mais tarde, quando eu escrevi uma história em quadrinho de um personagem chamado X-Tudo. Vocês devem lembrar. Que era um gordo que apresentava um programa na TV Cultura. Ele era TV bem Cultura, sim. Lembra? Gerson. Gerson, exatamente. Ele faleceu depois. Mas ele era um cara muito incrível. E durante um tempo houve um projeto de uma história em quadrinhos para ele. E o Marinho, que foi um dos criadores desse personagem, dessa versão do Seninha adolescente, e que ele já havia desenhado algumas histórias minhas, inclusive ele escreveu uma, se não me engano, era O Segredo do Castelo de Imede. Ele me chamou e falou: Milani, será que você não escreve uns roteiros do Gerson pra gente? Eu lembro de ter produzido algumas histórias para ele nessa época. O Marinho, nessa época, me contou e falou: pô, Milani, você sabe que eu produzi a primeira versão. Na primeira versão do Seninha, a versão dele adolescente foi eu que produzi. Mas nessa mesma época, o Rogério, que era um publicitário bem habilidoso, e o Ridalt, que era um desenhista que havia vindo do Maurício de Souza, eles haviam produzido uma versão do Seninha criança, que parecia ter mais aderência com as propostas. Era mais próximo daquilo que eu acho que o Senna queria para ele. Eu acho que ele queria lidar com as crianças. Ele parecia gostar muito de criança. E o Seninha, a ideia do Seninha partiu do Senna ou foi uma proposta que foi feita para ele e ele abraçou? Vocês têm? Olha, eu não vou saber te dizer com precisão de onde partiu a proposta, mas eu acho que isso partiu que ele participou com certeza dessa história, porque por exemplo, essa camiseta que ele tá usando aí, ó, um pouco antes dele morrer, volta aqui. Essa aqui. Ele morreu com essa camiseta aqui, ó. Ele tava com essa camisa no dia 1º de maio. O dia que ele faleceu. E eu lembro que quando ele mandou imprimir essas camisetas, ele tinha passado no estúdio e dado uma de presente para cada um de nós. E eu tinha uma camiseta dessa, que eu não sei onde cargas d'água ela tá. Mas eu tinha uma camiseta dessa que a gente havia ganhado dele. Eu quero até só aproveitar, né? E quando o Milani, na minha sala, comentou, né? A gente sempre conversa um pouquinho, sal num café, entre um café e outro e tal, aquela coisa toda. E quando ele falou dessa camiseta, quando ele falou essa história, para mim parou o tempo. Ele acho que percebeu que eu me emocionei. Na hora veio. Eu falei, não, ele tem que falar isso no podcast, ele tem que conversar com o pessoal, ele tem que dividir, eu não posso guardar isso só para mim. Eu falei, eu tenho que levar ele lá, conversar com o pessoal e levar ele no podcast, porque ele tem que falar isso. Eu tô aqui emocionado só de ouvir ele falar. Então, agora toca aí, Milani. Porque foi muito legal, porque o que aconteceu? Ele passou lá, a gente conversou, começou a produzir, mas o Seninha ele tinha um problema. Quando o Ridalt, na verdade,
o grande gênio por trás da criação do universo do Seninha mesmo, inicial, foi o Ridalt. O Rogério, ele foi muito importante para viabilizar aquele projeto do ponto de vista mercadológico, pelo que eu entendo na época, tá? Eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu tô com 53, né? E o que aconteceu? O Seninha, ele partiu, ao contrário da Mônica, que, por exemplo, quando o Maurício de Souza criou a Mônica, ele criou a Mônica, e os outros personagens, eles vieram surgindo ao redor da Mônica como como se eles fossem um apoio para que ele pudesse expandir o universo da Mônica, embora o Bidu fosse o personagem mais antigo dele. Então, por exemplo, Cebolinha, o Cascão, o Franjinha, preciso de um personagem que seja cientista. Pô, o Franjinha. Um personagem que eu possa lidar com a situação XYZ, fulano de tal. Um personagem que conecte com o mundo mais espiritual, religioso. Poxa, o Anjinho. Então, o Maurício de Souza, ele foi muito habilidoso em produzir personagens que permitissem enriquecer e ampliar as possibilidades de ação da Mônica. O Seninha não. O Seninha, ele surgiu junto com um monte de personagem ao mesmo tempo. E aí você tinha lá o Pé de Breque, que era o fulano que fazia tal coisa, que era o inimigo, entre aspas, dele, o nêmesis dele ali. O Alan Prost. Embora a gente tenha escrito uma história onde tinha o Alan Prost criança. Se vocês procurarem nas revistas do Seninha, tem uma história onde a gente colocou o Prost como O nome Prost. E é o Prost mesmo. Se você olhar, você vai ver que é o Prost mesmo que tá ali. Precisou de alguma autorização do Prost? Não, que eu saiba, não. Eu acho, assim, cara, o que eu vou te dizer? Quando você entra numa história do Seninha como personagem, você pode ser quem for, cara. Você não tá preocupado em dar autorização. Você tá preocupado em agradecer por ter tido a oportunidade de alguém ter lembrado de você. Porque o Prost, ele era, entre aspas, o arqui-inimigo dele, né? Que, na verdade, não era. Não era. O Né? Prost só é o Prost por causa do Senna e o Senna só é o Senna por causa do Por causa Prost. do Prost. Então, essa situação foi muito... E era uma história onde eles competiam... Eu tô tentando lembrar agora da história, mas ele parece que ele contava que eles competiam com carrinho de rolimã e tal, né? Mas assim, todos os personagens tinham uma característica. Um era muito lento, o outro era um excelente mecânico, o outro era não sei o quê. E o Seninha tinha uma característica, que era ser rápido. Só que ele só tinha essa característica, que era ser rápido. E isso não é o suficiente para você contar boas histórias. Porque chega uma hora que eu esgoto. Eu vou fazendo história dele correndo aqui, dele correndo ali, dele correndo ali, mas isso, imagina que você tem que sustentar muitos gibis. E muitas histórias dentro de cada gibi. Chega um momento onde ser rápido não é o suficiente. Então o Seninha, entre aspas, no universo, ele entrou, entre aspas, numa crise muito rápido. E o estúdio os artistas que trabalhavam na Disney na época, que foram chamados, o Khaled, a Lúcia Nóbrega. O Khaled, por exemplo, ele tá no Seninha até hoje. É um amigo meu que tá lá até hoje. Inclusive, ele acha hoje, eu acredito que ele seja um dos responsáveis principais ali pelo Seninha dentro do Instituto Ayrton Senna. Khaled Khalil Kambur, era um libanês. Ele era professor também, professor de francês na época. E foi muito curioso, porque a gente sentou e a primeira coisa que a gente viu foi, olha, realmente, tem esse problema, a gente precisa começar a pensar. E foi aí que surgiu um personagem que não existia no Seninha, que era o capacete dele. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o Seninha tinha um capacete que surge num determinado momento das histórias em quadrinhos, que era um personagem, que esse capacete era um personagem mágico. Mas a gente não queria... Aí tinha o exemplo, lembra do Calvin e do Haroldo? Sim. O Calvin conversava Sim, com sim. o Haroldo, que era um tigre. Que era um tigre de brinquedo. O Bill Watterson tinha uma história que ele falava assim, ele nunca aceitou licenciar o Calvin e o Haroldo, porque ele falava assim, eu não quero que as pessoas decidam, que um licenciador decida se o Haroldo é um tigre de verdade ou se ele é um brinquedo. Se ele só existe na cabeça do Calvin ou se ele realmente existe como um personagem. O capacete dele, que ele chamava de capa, era um personagem que tinha essa missão de levar o Seninha a expandir para outras possibilidades. Então, por exemplo, uma história que eu escrevi,
era uma história onde ele era remetido para um mundo do universo de contos de fada. Por quê? Porque a gente estava vivendo um momento onde os RPGs eram muito famosos, eram muito prolíficos. Foi a mesma época onde eu passei a escrever também para Abril, para TSR, que era para Dragons Magazine, que era a maior revista de RPG que tinha na época. Então eu fiz traduções de alguns jogos e algumas histórias em quadrinhos também, com outro problema enorme assim, de código de ética. Professor, mas a ideia do Seninha também era dar bom exemplo para as crianças, né? Para falar, tinha um roteirinho e depois vinha o porquê daquilo, parecido com aquela do He-Man, que no final, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não era? Na verdade, a gente não tinha a necessidade de ter esse final estilo He-Man, mas a gente tinha que tomar muito cuidado, porque o Seninha, na verdade, era o Senna. Então a gente não podia colocar ele trapaceando, ele podia se estrupiar e perder uma corrida, mas ele não podia trapacear para ganhar. Isso quem fazia era a antítese dele, que era lá o Braço Duro. Se não me engano, era esse o nome do personagem que era o arqui-inimigo dele ali na história, né? O antagonista, né? O antagonista dele na história, que na verdade era um outro menino também, né? Mas também a gente não podia esquecer que eram crianças que estavam ali representadas. Eles não podiam ter essa maldade. E tinha uma coisa muito curiosa, que foi assim, quando a gente começou a escrever o Seninha, foi um pouco antes do Senna falecer. E havia uma história, e isso foi uma coisa que eu lembro muito, que foi muito comentado na época. Tinha uma história que era o Seninha num parque de diversão, andando num carrinho do trem fantasma. E essa era a capa da revista, que estava na gráfica rodando no dia que ele morreu. Imagina, aí a capa era ele fugindo de uns zumbis, de uns monstros, assim, de uns mortos-vivos, assim. E eles correram e pediram para encerrar a produção ali na hora, porque não fazia nenhum sentido. As pessoas não saberiam que aquilo foi escrito muito antes da situação, mas seria de um péssimo gosto publicar uma história dessa. Eu acho que essa história nunca foi publicada. É isso que eu ia falar. E essa informação, acho que não vazou, né? Vazou, você ouviu de falar em algum lugar, alguma, sei lá, na televisão, algum lugar. Isso, cara, isso diz uma coisa muito importante. Porque tinha tudo para ser vazado. Porque era uma baita notícia. Mas eu acho que ele gozava de tanto respeito das pessoas que ninguém pensou que transformar isso numa notícia faria sentido. Espetacular. A preocupação de todo mundo era, gente, não, isso não dá Sim, mais. professor. Um cara que fazia parte da Professor, e o senhor ficou ainda quanto tempo na revista? Porque depois que o Senna morreu, a revista ficou um pouco atrapalhada para depois tomar um rumo de novo, né? Ela ficou um pouco atrapalhada, mas foi por 1 ou 2 meses, se eu não me engano. Mas como já tinha muita coisa produzida e essas coisas conectavam muito bem com uma essência que ele queria passar, foi muito curioso porque a gente foi descobrindo coisas de quem ele era depois. Que ninguém sabia de um monte de coisa que ele fazia. E isso também serviu para inspirar, e foi curioso, porque assim, também eu lembro que quando a gente conversava ali, as pessoas meio que se sentiam um pouco responsáveis por garantir que aquela mitologia toda não desaparecesse. Eu acho que acabou até confortando o público, né? Os fãs também, não? Começou, eu acho que deu uma, vamos dizer assim, uma sobrevida para ele momentânea, né? Eu acho que foi isso, para os fãs, eu acho que teve uma continuidade, o quadrinho acabou promovendo isso, ou vocês não viram desse jeito? Não, eu enxergo que o quadrinho ele pode ter sido, sim, uma saída muito honrosa e muito feliz para as pessoas. Porque, de certa forma, era ele ali. Era ele fazendo coisas que ele jamais voltaria a fazer, porque ele não existia mais enquanto ídolo das pessoas, né? Então, aumentava a responsabilidade da equipe, que produzia tudo aquilo, e isso era muito claro para todo mundo. E, ao mesmo tempo, eu acho que dava, de fato, essa sobrevida para as pessoas, né? Mas, como eu te disse, aumentava a responsabilidade no sentido de que a gente tinha que produzir histórias que trouxessem também esse conforto, mas que ao mesmo tempo lembrassem. Tanto que a história do Prost, se eu não me engano, ela sai pouco tempo depois dessa história.
E a gente coloca ela porque, assim, ele, tipo assim, era um amigo dele que chegava de outro país. E o amigo dele lembrava de quando eles brigavam para ver quem era melhor. Que foi exatamente o que aconteceu na vida Foi real. exatamente o que aconteceu. O Senna e o Prost se reconciliaram no final de 93 e, pô, tem foto do Prost sendo o cara que estava segurando o caixão do O Senna. caixão O dele, primeiro o cara cara, fez né? questão de segurar o caixão Até, dele. até no próprio final de semana em Imola, eles conversando pelo rádio e tal. Sim. Tem o áudio. E eu acho que o Prost, Entrando pela professor, equipe francesa. o Prost ganhou muito respeito dos brasileiros por conta dessa dedicação que ele tem, pô, sair lá da França, vir para cá prestigiar o Senna, que foi o maior rival que ele já teve na carreira, né? E veio segurar o caixão do Senna, cara. Eu acho que ele ganhou muito respeito por conta dessa atitude, que vejo como uma atitude sincera dele, né? Como uma atitude bacana dele. Então, Professor, a equipe, a equipe era formada de quantas pessoas na época que o senhor estava para escrever o roteiro, para cartunista e tudo mais? Então, imagina, ó, isso foi pouco depois de quando eu ganhei o prêmio de jornalismo. Eu ganhei o prêmio em 93. Eu devia ter uns 20 e poucos anos nessa época. Mas foi uma das outras coisas que eu fiz. Tô com 53. O senhor tinha 22. Eu pesquisei o senhor. Tô tentando lembrar quantos anos eu tinha, mas eu parei de escrever para aqui. Eu escrevi durante 12 anos. O senhor nasceu em 72, certo? 72. Isso foi em 94. Isso quer dizer que o senhor tinha 22 anos. Ei, Jacaré, você puxou a O Jacaré é capivara, o nosso né? engenheiro. É o nosso engenheiro do podcast. Ele sabe tudo de matemática. A gente tinha a Flávia, que participava da equipe também, tinha o Marcelo Verde, que também tinha sido roteirista do Maurício de Souza, a Flávia, a Lúcia Nóbrega, que era roteirista também, o Khaled, que tinha vindo comigo da Disney, né? E de outras histórias todas. A Lúcia também tinha participado da Disney. Eu não lembro quem eram todos os desenhistas, mas o Seninha tinha uma coisa de bom. Ele publicava, se eu não me engano, o nome de quem escrevia os roteiros e de quem desenhava as histórias. Então ali não era muito difícil de identificar quem eram as pessoas, ao contrário da Disney, que não fazia isso. A Disney hoje faz. Hoje tem uma editora, que é lá de Porto Alegre, que reedita as histórias da Disney, e eu já cheguei a encontrar histórias minhas sendo reeditadas por essa editora nova. E essa editora nova acredita os roteiristas. Então eu cheguei a ver algumas histórias minhas que na época não foram creditadas, porque eu escrevi mais de 300 roteiros, sendo creditadas hoje. E roteiros que foram traduzidos para vários países, né? Até para, tem vários. Muito. Professor, A Latívia, por exemplo, eu nem sei o que é Latívia, mas já foi produzido, publicado roteiro meu na Latívia. e a família Senna, ou a empresa Senna, né, que hoje Virou o Instituto Adam Senna. Viviane, eles têm tinham na época, agora eu creio que até mais, mas tinha alguma participação na questão de aprovação de roteiro, ou alguma opinião, tinha que passar alguma coisa por eles? Passava por eles, sim. Eles nunca criaram problemas com relação a isso, né? Eles ficavam num outro prédio que era lá como é que se diz? Em Santana, né? E a Disney era, como é que se diz, cara? E a Disney e a produção, o estúdio ficava na Rua Bela Sintra, no antigo prédio da Abril Jovem, né? Então ficava distante. Eu lembro que a gente fazia as reuniões, às vezes lá. Teve algumas reuniões que foram no prédio do Instituto Ayrton Senna. Eram mais com o Ridaut, com o Rogério, né? Na época. E aí fica todo mundo muito mais criterioso, evidentemente, mas eu não lembro de ter tido uma história recusada, de ter tido. E o Senna participou de alguma aprovação, de alguma avaliação do trabalho antes de publicar, enfim? Eu comecei a escrever pro Seninha pouco tempo antes dele falecer. Então eu não sei te dizer o quanto ele estava envolvido com isso. Eu acredito que pela rotina dele, ele não deveria estar envolvido com esse projeto todo. Eu acredito que ele deve ter lido algumas coisas. Até o Eu não resistiria em escrever uma história em quadrinho onde eu era o personagem. E eu acho que ele deve ter passado por isso. Ele acreditava muito no Seninha, viu, cara? E até a ocasião aí da camiseta, né, que você comentou aí, que a gente estava conversando lá na minha sala, pelo período ali que você falou, que ele passou e
distribuiu a camiseta para vocês, provavelmente foi no Grande Prêmio do Brasil, né, de 94. Foi pouco antes. Antes né, foi Março, logo em seguida, de 94. Tanto que essa camiseta que ele estava usando, provavelmente foi uma das camisetas. Deve ter sido do mesmo lote. do mesmo lote que ele deixou para todo mundo ali. Eu tinha um amigo meu que também havia desenhado comigo na Disney, que ele era roteirista, e o Alexandre Montandon, ele tem uma editora de quadrinhos, hoje chama Qualidade em Quadrinhos. Inclusive o Montandon, Ávalo, se não me engano, foi a pessoa que acabou sendo responsável pelo nosso Pinguim aí do Humboldt, né? E o Montandon, na época, ele trabalhava ele era desenhista, e quando o Senna faleceu, ele falou, cara, eu tô fora. Ele falou, não dá mais, eu não consigo. Ele falou, não tenho energia. Nacional. Exato. Ele falou assim, e dependendo do rumo que isso tomar, ele falou, se isso virar, se alguém entrar numas de transformar isso numa overdose de ganhar dinheiro, ele falou, eu prefiro sair antes. Isso, até onde me consta, não aconteceu. Ou pelo menos se aconteceu, eu não vi. Também, com a idade que eu tinha, não estava preparado para olhar para esse lado, né, cara? Mas o Alexandre, eu lembro que ele saiu na época e para ele deixou de fazer. Isso está muito além da ética, né? Isso está muito além da ética. Isso acho que isso é um valor, assim, são valores dele, no caso, que Eu acho que transcendem a ética, né? Eu acho que a família com o Instituto Ayrton Senna buscou cuidar, lógico, tinham que cuidar da marca Senna, mas também devolver um pouco para o Brasil, para as pessoas necessitadas, porque o Instituto Ayrton Senna, que veio posteriormente ao falecimento do Senna, contribui muito, né, com a educação no Brasil. Sim, o trabalho que eles desenvolveram com habilidades socioemocionais, a gente chegou a usar a matriz deles lá no Humboldt, até hoje a gente faz algumas referências à matriz de competências socioemocionais ali, que foi criada pelo Instituto Ayrton Senna, né? E eu acho que também não deve ter virado um business justamente por ter a família envolvida, né? Não era uma administração que tinha sido terceirizada para um empresário, ou para um CEO, ou para um gestor. A Viviane, ela sempre teve o controle de tudo ali dentro do... Cara, eu vou falar um negócio que pode ser bobagem isso que eu tô falando agora, mas houve uma história em um determinado momento que eu não lembro que grande estúdio quis comprar o Seninha. E eles falaram, cara, não tá à venda. Pode oferecer. Eu posso estar confundindo as coisas, acho que não estou. Mas houve sim alguém tentou comprar o Seninha e não era um estúdio pequeno. Você imagina, cara, um especial de animação de Natal do Seninha. O foco não era grande. Isso sendo lançado no cinema. O senhor ficou quantos anos na revista? Cara, eu tô tentando lembrar agora, como eu te disse. Para mim parecia muito tempo. Eu acho que deve ter sido uns 4 anos, 5 anos. Depois a revista parou de ser produzida, se não me engano, pela Abril, porque a Abril também começou a entrar numa espécie de reestruturação. Alguns títulos começaram a ser cortados. A gente começou a sofrer com o crescimento da internet, que começou a engolir o mercado de impressos, e os quadrinhos sofreram muito com isso. Você pode ver que os quadrinhos do Maurício de Souza hoje não são como eles eram produzidos na minha época, né? Não, mas... Inclusive tem críticas muito sérias sobre como os quadrinhos são desenhados, né? Eu lembro que na época, quando a gente começou a produzir, eu lembro de uma reunião onde eu escutei o Maurício de Souza falar uma coisa que me chamou muito a atenção, cara, que foi a seguinte: tinha um casal que tinha muita dificuldade para trabalhar com questão digital. E ele falou assim, e alguém comentou alguma coisa disso, e ele falou assim, não, esses caras vão continuar escrevendo como eles sabem. Ele falou assim, esses caras começaram a trabalhar aqui, se conheceram aqui, esses caras não sabem fazer outra coisa a não ser desenhar a Mônica. Enquanto eles estiverem vivos, eles vão desenhar a Mônica do jeito que eles sabem. Como vocês vão fazer para isso funcionar, não é problema deles, é problema de vocês. Ele falou alguma coisa, não foram exatamente essas palavras. Mas hoje, por exemplo, você vai perceber que tem cenas em que, por exemplo, sei lá, a mãe da Magali é a mesma cara em todas as situações.
É como se alguém tivesse feito, sabe, um copiar, colar, copiar, colar para repetir o quadrinho. Isso era inaceitável na época dele. O Maurício o Seninha, ele começou quando ele alcançou o auge, que ele alcançou aquele pico de venda dele, de topo, a Abril, ela entrou junto com o Universo Online, junto com a Folha de São Paulo, porque ela era uma das donas do Universo Online, junto com o Grupo Folha. Não sei se vocês vão se lembrar disso. E tanto que a Brasil Online, que era o BOL, ele era o braço da Abril dentro da Brasil Online. E um dos grandes erros, dizem até hoje, da Abril, de uma forma geral, foi ter apostado que que a internet não ia engolir o modelo impresso. Isso levou a Abril à quebradeira. E aí ela começou a cortar uma série de títulos, a Panini meio que se separou e assumiu a divisão de todas a divisão de quadrinhos, né? Mas... O professor, mas isso aconteceu com tudo, né? Que hoje em dia nada mais é impresso e ficou uma coisa. E o senhor, até o final dos anos 90 foi diminuindo essa parte de participação também de revista. O senhor faz o que hoje? É porque no final dos anos 90, quando tudo isso começou a acontecer, culminou com a época em que eu comecei a trabalhar com educação. Então eu fui assim, meio que gradualmente saindo de uma área e me empenhando em educação. Hoje eu trabalho com educação. Já desde 99, eu estou na área de educação e hoje eu trabalho com tecnologia educacional, né? Eu coordeno a área de tecnologia educacional do Colégio Humboldt, que é a escola alemã na qual eu trabalho junto com o Ávalos, né? Onde a gente se conheceu. Então, mas o senhor dá aula ou o senhor faz uma parte assim de... Eu sou licenciado em História, hoje eu não dou mais aula, né? Não dá mais, já fui coordenador pedagógico e professor durante 16 anos, antes de entrar no Humboldt, que já tem 10 anos que eu estou no Humboldt, e no Humboldt eu só trabalho com tecnologia. Então hoje eu trabalho com a área de tecnologia educacional, desenhando currículo, formação de professores, determinando o que os alunos devem estudar em cada ano escolar referente aos temas de tecnologia de uma forma geral, né? Então, hoje, por exemplo, o Brasil tem a Base Nacional Comum Curricular, todo mundo já deve ter ouvido falar, na BNCC, não sei se já ouviram falar. Existe a BNCC de computação, eu sou um dos autores da BNCC de computação hoje, que é uma política pública que atinge milhões de alunos, né? E foi um trabalho no qual eu me envolvi quando eu já era coordenador do Humboldt, né? Quando eu já estava coordenador do Humboldt. Eu sou um professor ainda. Eu costumo dizer que assim, eu estou coordenador. Quando você é professor para sempre, cara. Você não para de ser professor nunca. Você está coordenador. Professor, um privilégio falar com o senhor, viu? A gente vai ter que... Pena que a gente tem pouco tempo para conversar. A gente vai ter que fazer mais uns 10 para poder falar com o senhor. Porque assim, eu estou emocionado de falar com o senhor, não sei se é só por causa do Senna, não sei se é por causa do Seninha, ou se ter o privilégio de falar com uma pessoa espetacular igual o senhor. É uma coisa assim que, para mim, está mexendo muito comigo. E a minha mãe, a minha família é família de professores, e o senhor está dando uma aula aqui, apesar que a gente é quase da mesma idade, né? O senhor é de 72, eu sou de 73, então chamar o senhor de senhor às vezes é até meio sem graça. Mas um professor... Eu falo, idade é estado de espírito, né? Eu vou ser você a minha vida inteira. Mas assim, eu aprendi desde criança que a gente tem que tratar um professor com respeito, né? Então eu sou de outra época, né? Nós somos de outra época, né? Então eu vou chamar o senhor de senhor. Mas a minha filha está estudando pedagogia, Maitê, para ser professora, né? Então o privilégio de falar com o senhor foi assim uma coisa para mim espetacular. A minha família é uma família de professores, então é um negócio muito legal. Muito obrigado o senhor falar com a gente. Muito obrigado o senhor dar esse privilégio de falar com a gente hoje, viu? Obrigado pelo convite. Também sou de uma família de professores. E era engraçado que meu padrinho, que também foi professor na PUC, ele foi presidente do Banespa, Nelson Alassal, ele falava para mim, você vai ser professor. Eu falava, não vou não. Ele falava, vai, porque... E no final eu acabei sendo professor. Quando eu fui, ele falou para mim assim, ele também foi professor na PUC de economia. Ele falou, falei que você ia ser professor, né? Minha mãe é professora, minha irmã também é professora, gestora de uma escola pública. Então, para mim, isso é muito importante.
Obrigado Hoje pelo convite aí, senhores, de verdade, e pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês aqui, viu? eu que agradeço a presença do professor. Hoje nós transcendemos o automobilismo, entramos no mundo dos quadrinhos, conhecemos muito da história ali do mundo Disney, um pouquinho do Maurício de Souza, alguns temas ali que fizeram o alicerce do Seninha, outros assuntos. Agradecer o meu amigo o Ávalos, William Ávalos, que fez essa ponte, que nos disponibilizou, fez o contato com o professor. Em nome do nosso podcast o Por Cima da Zebra, eu gostaria de agradecer e deixar aqui a todos, quem quiser fazer as considerações finais. Eu gostaria de aproveitar, até pegando carona no que o Jacaré falou, eu também sou de família de educadores, minha mãe foi educadora, inclusive ela hoje batiza uma escola, né, aqui da Prefeitura de São Paulo, e agradecer pelas histórias, por compartilhar um pouquinho da sua carreira, da sua história, né, de tudo que você carregou aí durante a sua trajetória profissional e pessoal também, e unindo isso à nossa paixão, que é automobilismo, né? O nosso ídolo, acho que de todos aqui, é o Senna, né? É o cara que a gente cresceu, vem acordando domingo, vendo na televisão. Meu pai me acordava eu ia de pijaminha ali para a sala e falava, vai começar a corrida, quer ir assistir? Eu ia lá pequenininho e trazia. E o Senna nunca decepcionava, né? Sempre trazia o nosso domingo uma grande alegria. E obrigado por compartilhar essa história, compartilhar as outras histórias, todas as histórias que permeiam aí a sua carreira, uma brilhante carreira, e muito sucesso, né, daqui para frente nessa empreitada, que não é mais com quadrinhos, mas que é com a educação, que é uma jornada também muito bonita. Muito obrigado. Só uma coisa que eu lembrei, a minha bicicleta preferida foi pintada de preto e dourado. Vocês lembram, né, do carro dele, preto e dourado? Da Lotus. Eu jamais imaginava naquela época, que eu ia escrever para ele. É engraçado isso, né? E só Você comentou isso. isso a gente lembra de uma coisa engraçada, que a questão do automobilismo, ela tá assim na vida das pessoas. É que muitas vezes as pessoas não percebem. A minha história, a minha vida inteira, embora eu não viva a rotina do automobilismo, ela estava em vários momentos, desde quando meu pai contava lá atrás, a minha vida, e as pessoas que leram o Seninha, ele estava vivo ali o tempo todo, né? Então, ele faz parte do Brasil mais do que as pessoas imaginam. Sem dúvida. É um pouco Eu acho que Pra gente que viveu a história dele em loco, né, ao vivo. eu acho que tá caminhando aí, acho que a emoção vai começar a pegar, né? Então a gente tem que tentar falar antes de começar a chorar. Mas, Obrigado. mas eu quero aproveitar, Bom. Milene, e agradecer de coração por você ter, né, disponibilizado aí de seu tempo. Eu sei da sua correria, eu sei da sua vida, tá? Da sua agenda bem apertada, né? Eu sei como que é todos os dias da sua luta. A gente chega amanhecendo lá no colégio, né? Às vezes nem um dia tá claro ainda. Eu sei o quanto para você é complicado tá aqui doando um pouco do seu tempo e principalmente compartilhando da sua história. Então, agradeço de coração em nome dos meus amigos aí, em nome de todos os amantes do automobilismo, tá? Porque eu acho que isso daí muita gente não entende e é difícil de explicar o que é o que é ser fã de automobilismo. E você, um dia que você me falou que o automobilismo está presente na vida de todo mundo, eu comecei a refletir. Você fez uma provocação e deu certo, porque eu pensei tudo na vida da gente, né? Até como se diz, até o estado emocional das pessoas no trânsito muda, né? Então, né? É o pateta lá né, que tá bravo no Isso. trânsito, enfim. Então, assim, a relação de automobilismo na vida das pessoas, ela é muito forte e você me fez enxergar isso, tá? Agradecer em nome de todos, agradecer aos meus amigos aí por esse passo, por ter acreditado na minha indicação. Falei aí, ó. Obrigado. E amanhã, por favor, tá? Eu quero uma consulta lá com a cigana, tá bom? Amanhã cedo, lá em Interlagos, do lado do autódromo, daqui... Eu não esqueci. Imagina, daqui 8 horas eu tô encostando numa vaga e o Ávalos tá encostando na outra. A gente chega mais ou menos junto ainda. É isso aí. Gente, muito obrigado. por Muito tudo. obrigado, viu, pelo convite. Bom, obrigado, senhor. Ó, curte, compartilha,
tá bom? E manda, É isso. manda o nosso podcast pros inimigos, pros amigos, pode mandar para todo mundo aí, quem estiver assistindo. E, professor, valeu de verdade, muito obrigado. Eu quero ter o privilégio, qualquer dia eu for para São Paulo, eu quero lá, vou dar um abraço no senhor, vou atrás do senhor Vai para lá dar um tomar um abraço. café com a gente. Vai visitar o Álvaro, a Eu gente vou. senta para tomar um café. Estão Vou convidados. mesmo. Vão ser bem-vindos. Até mais. Parabéns aí. Valeu, Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Gente, obrigado, tchau, tchau. Deixa eu